Fala Dev, entramos em mais uma aula e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre políticas em APIs RESTful. Esse é um assunto extremamente importante, tá? No qual a gente tem algumas técnicas muito específicas sobre isso. Então, fiquem ligados e vamos explorar esse tema comigo. Bom, quando a gente fala de políticas em APIs RESTful, né, a gente sabe a importância desse tema, por quê, né? Quando você está desenvolvendo uma API, mais uma vez, voltando a esse assunto, as APIs elas não estão sendo só desenvolvidas para a comunicação interna de uma empresa, sim para uma comunicação externa, seja ela com parceiro, um aplicativo mobile e por aí vai, tá? Então, dado esse sentido, né, e pensando em uma infraestrutura escalável e saudável para todo mundo que consome essa API, você começa a criar regras, né, e validações. E se você não criar, você começa a ter problemas, né, relacionados a isso. Além disso, ela te dá, obviamente, mecanismos de você gerenciar quem realmente pode consumir ou não, de acordo com o que paga e por aí vai, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nas técnicas aí relacionadas a esse tema. As duas principais técnicas, que muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é, são chamadas de throttling e rate limit, tá? Cada uma tem um objetivo diferente. A gente vai explicar um pouco mais disso na prática. Quando a gente fala de rate limit, a gente está tentando proteger uma API de um alto consumo de requisições. Então, são parâmetros que a gente consegue mandar para o cliente, né, especificando quais são as regras que ele tem que seguir, e que isso acaba dando algumas limitações de consumo por um determinado período de tempo. Tá? Enquanto o throttling é uma outra coisa, né? São técnicas para que você consiga preparar uma API para cenários de picos ou cenários sazonais, então como uma Black Friday, uma Páscoa, um Natal ou coisas desse tipo, tá bom? Exemplificando um pouco mais aqui o rate limiting, né? A gente está falando basicamente de fazer uma unidade de tempo de requisição, né? De período de requisição e quantidade de requisições. Então eu tenho uma janela de tempo e uma quantidade de requisições. E aí você pode fazer isso em minutos, horas, dias e por aí vai, tá? As mais utilizadas normalmente são por minutos, até porque o rate limit ele é mais orientado a um espaço curto de tempo, tá? Então aqui é um exemplo claro de como é que seria isso na prática e como é que o consumidor teria essa mensagem numa forma não técnica e traduzida, né? Por outro lado, quando a gente fala de throttling, eu estou configurando uma fila de requisições excedidas, né? O que isso quer dizer na prática? Eu tenho um tempo de delay desse processamento, eu não estou dizendo que eu não vou processar, né? Ou seja, ele pode ter um limite, e aí esse limite, após o limite, essas requisições elas entram numa fila. E aí ela vai ter um delay para ser processada e ser retornada. Então você vai acabar diminuindo a performance de quem está consumindo, ele não vai ter um tempo de resposta tão bom, mas ao mesmo tempo você não vai estar limitando as requisições e parando de responder de uma hora para outra, tá? Então você pode combinar, inclusive, essas duas técnicas que eu comentei anteriormente. Aqui é um exemplo, né, uma linha do tempo de como é que funcionaria a combinação disso, né? Então, utilizando aqui um rate limit para 5 requisições por minuto, a gente pode olhar aqui exatamente que a partir das 6 a gente já começa a receber requisições em fila, né? Então, depois que ele exceder o rate limit, ele entra na estratégia de throttling. Na estratégia de throttling, ele vai ter direito a uma retentativa aqui com 1 minuto de delay, né? Então, vamos supor que ele entrou na fila aqui de throttling às 20 horas e 50 segundos. Depois de 1 minuto, ele tem essa requisição processada. Porém, se ele tiver uma retentativa aqui de mais de um, que é o caso aqui a partir do 7º request, ele começa a receber um status code de 429, ou seja, que excedeu a requisição ou too many requests, tá? A partir disso, dessa linha do tempo aqui, quando ele dá 1 minuto, né, dessas requisições aqui, eu começo a entrar numa nova janela de rate limit. Então, já começa a ficar verde de novo, o server já começa a aceitar uma requisição e essa janela começa a funcionar mais uma vez dessa linha do tempo aqui que eu comentei. Então, 5 requisições permitidas, a partir da 6ª ele entra em fila e processa sempre depois de 1 minuto e por aí vai. Tá? Então, essa é a linha do tempo de quando eu utilizo uma técnica aí
bem sucedida de rate limit em conjunto com o throttling em si, beleza? Tem uma outra questão também importante sobre esse tema, que é o API cota, né? O que isso quer dizer na prática? Ele é muito parecido com o rate limit, porém ele é mais utilizado em cenários comerciais. O que isso quer dizer? Tá? Imagina que eu tenho um CRM aqui, e aí eu quero cobrar pelas requisições da minha API. Então, normalmente é utilizado esse termo de API cota para eu conseguir definir uma unidade disso, tá? E normalmente ele é utilizado também por um período maior de tempo, tá? É diferente do rate limit, que eu tenho quase que um reset depois que ele respeita uma unidade de tempo. Aqui, como o tempo é maior, é quase como se fosse uma conta de celular, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui que uma cota do meu cliente é 5.000 requisições por mês. Não importa em que período que ele tiver, se ele exceder essa cota, ele não consegue mais fazer nenhuma requisição, não importa qual rate limit, não importa todas as parametrizações de políticas que estão por trás, tá? Então, inclusive, é muito comum a gente confundir os termos, mas na prática ela é combinada com o rate limit, até porque o rate limit ele é utilizado num período menor de tempo e API cota normalmente é utilizado num período maior, aí por mês, por exemplo. A gente também tem uma outra técnica chamada de API Burst, é quase que um plus aí do curso em si, né? O que faz essa técnica de API Burst na prática? Ela disponibiliza uma infraestrutura ociosa, tá? Ela é bem complexa de implementar na prática, mas ela tem um resultado interessante que é o seguinte: se eu percebo que eu tenho uma infraestrutura ociosa e eu quero que alguém tenha mais performance aí de processamento de requisição, eu consigo fazer essa técnica, esse algoritmo, e com isso melhorar a performance de alguns clientes porque eu estou tendo uma infraestrutura ociosa. Então é quase que um algoritmo de distribuição desse consumo no qual eu consigo ser mais eficiente trabalhando muito bem com a minha capacidade ociosa do servidor, tá? Então, essa é uma técnica, mais uma vez, mais complexa de implementar, mas existem alguns algoritmos e alguns frameworks já prontos para isso, tá bom? Finalizamos aqui mais uma aula, espero que vocês tenham entendido e gostado, né, desse conteúdo em si. Então, fiquem ligados e até a próxima aula.